Nós estamos aqui no grupo Espíritos Mensageiros, na Transitória, são 11 horas, é a hora costumeira do nosso Evangelho, e eu peço permissão aqui aos nossos irmãos espirituais para darmos início e abrir aqui uma página ao acaso do Evangelho, uma vez que estou sozinho aqui, e gostaria de compartilhar com vocês a página que eu vou aqui abrir. Bom, abrindo a página do Evangelho, eu caí no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e o item que nós pegamos foi o item 18, que faz parte do item 16, que tem como título a indulgência. E eu peço licença também para fazer a pequena leitura do nosso querido companheiro Bispo Dufetre, que trouxe para nós lições e ensinamentos muito interessantes e oportunos. Item 18. Caros amigos, sede severos para convosco e indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega, e vos faz manchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há nele de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em alguns ou algumas de suas dobras mais ocultas o germe de algum bom sentimento, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que o conhecem, o que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho é iluminado e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Dufetre, então, é um bispo de Nevers, em Bordeaux. Bom, vamos fazer aqui um pequeno comentário, não é? Eu vou dar uma olhadinha aqui na biografia do Dufetre e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, o que a gente pode perceber, na verdade, na lição é que normalmente nós temos sempre um olhar muito severo em cima dos defeitos dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, e um olhar assim bastante indulgente sobre os nossos próprios defeitos. É naquela visão de Jesus, aquela ideia de nós termos dentro de nós um pedaço de madeira enorme nos olhos e a gente fica reparando no pequeno cisquinho de poeira nos olhos do nosso irmão. Então a sugestão que o nosso Dufetre nos dá, na verdade, é aquela sugestão de que nós precisamos começar a observar mais em nós os nossos próprios defeitos, ficar mais atento às nossas mínimas colocações defeituosas ou desnecessárias, que nós possamos ter bastante força e bastante severidade para nos autocorrigir. Esta é a nossa tarefa aqui na Terra, a tarefa de autocorreção. Nós não estamos aqui na Terra para corrigir os nossos irmãos. Isso é uma tarefa única e individual de cada um. Mas enquanto nós estivermos empenhados em corrigir os nossos semelhantes, nós vamos estar, obviamente, esquecendo de nos corrigir. Por isso é sempre importante e oportuna a lembrança de que precisamos olhar os olhos mais severos sobre nós mesmos. Por isso que é
tão necessário quando Jesus diz que nós precisamos amar os nossos irmãos, mas amar sem condições. Ele não fala para a gente, ame o teu semelhante, desde que ele seja perfeito, seja bom, ou esteja no caminho do bem, ou que aceite as tuas corrigendas e aceite as suas admoestações. Não, Jesus fala para amarmos os nossos semelhantes do jeito que eles são. A grande dificuldade que nós temos é aceitar as pessoas como elas são. E aí está a chave do grande problema de convivência que nós temos no nosso dia a dia. Portanto, nós vamos percebendo aqui com clareza em Dufetre que ele nos convida a sermos mais severos conosco e indulgentes para com os nossos semelhantes. E isso significa que nós precisamos aprender a olhar os nossos semelhantes com olhos de paz, olhos de amor, de tolerância, de paciência, mas acima de tudo de muita confiança. Porque quando a gente se imiscui na tarefa de corrigir os nossos semelhantes, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem a sensação, ou tem a impressão, mesmo que inconscientemente, que nós podemos fazer esse serviço melhor do que Deus. E nós nos esquecemos que Deus tem o corrigenda para todo mundo. Deus sabe como corrigir seus filhos e tem o tempo certo para isso. Nós aqui na Terra é que não sabemos. Nós aqui na Terra é que temos a dificuldade de nos acertarmos uns com os outros, porque a gente exige que o nosso semelhante se corrija de um dia para o outro. E isso é uma utopia. Vejam, os ensinamentos cristãos estão no mundo há mais de 2000 anos e vejam quanto que a maioria da sociedade, a maioria da humanidade avançou em sua direção. Percentuais assim quase desprezíveis. Então hoje, graças a Deus, nós estamos vendo uma corrente do bem. Nós estamos vendo, depois da doutrina espírita, uma mobilização nacional de todas as igrejas, de todos os credos religiosos, em busca da prática do bem comum. E é isso que nós temos que trabalhar, porque se nós enxergarmos os nossos defeitos, nós começarmos a trabalhar sobre eles, nós vamos enxergar que a única forma que nós temos para nos corrigir efetivamente é na prática do bem. Por isso, o convite do nosso Dufetre, no fundo, é que nós sejamos severos conosco, mas, acima de tudo, sejamos severos para com a prática do bem que possa estar florescendo em nós. Cuidemos dessa planta, dessa flor bastante preciosa, minuciosa, com bastante carinho, com bastante bondade, para que a gente faça ela florescer em nós e brilhar diante dos nossos semelhantes, para com certeza estarmos o mais breve que pudermos, próximos de Jesus. Não diria ao lado de Jesus, porque talvez isso demore um pouco mais, mas que possamos estar próximos de Jesus, na ideia de nos amarmos profundamente, nos aceitarmos profundamente e termos a sabedoria suficiente de que podemos ser, diríamos assim, correspondentes divinos na Terra, desde que saibamos exatamente o que Ele pretende de nós, o que Ele espera de nós. Bom, a gente vai terminando por aqui. Foi pequenininha aqui a nossa colocação, até porque estou falando aqui só com o telefone, talvez com alguns de vocês mais tarde, e a gente vai fazer uma pequena e rápida vibração para encerrarmos o trabalho aqui na primeira meia hora, no sentido de orarmos pelo nosso Brasil, pelo caminho que ele possa encontrar para o bem. Vibramos pelos nossos povos do mundo, especialmente para os países fechados nas trevas, no egoísmo ou no desequilíbrio de não conhecer os seus caminhos futuros. Vibremos pela nossa São Paulo, pela nossa transitória, pela nossa família. Vibremos por nós mesmos e aqui pelo trabalho lindamente desenvolvido, com centenas de pacotes já prontos para serem enviados e algum pouco mais para serem terminados. Vibremos para que essas mensagens cheguem nos seus destinos da melhor forma possível. E humildemente, nós vibramos por nós mesmos. Obrigado, Senhor, por mais esse instante de reflexão, e se possível for, ajude a todos nós a sermos melhores, mais severos conosco e mais indulgentes com os nossos semelhantes. Que assim seja. Um ótimo feriado a todos, muita paz, muito obrigado. Desculpe esse atrevimento de mandar aí a minha reflexão pessoal e única aqui no grupo hoje, mas a minha vontade era que nós estivéssemos aqui
aqui num grande grupo. Mas a gente compreende, é um dia em que as pessoas têm outros compromissos, outros problemas e não puderam comparecer. Nós continuamos, na próxima quinta estaremos de volta. Muita paz, muito obrigado e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.